Pega a visão aqui do Oceano Verde, Tico. Esse aqui é brabo, ó. Ele fala aqui, ó, de todo o tempo em que eu venho cultivando e aprendendo sozinho, plantando nos cantos do quintal, nas sombras, achando que era o ideal para as plantas e quase sempre não conseguindo chegar na fase final. E quando chegava, era só umas pipoquinhas. Quando ainda não existia tantas informações como temos atualmente, eu venho aprendendo, porém, só tenho a agradecer aí, ó, desde que comecei a ter melhores aprendizados com tudo que vem acontecendo e que encontrei uma rapaziada fera que sempre ajudando aí com informações. A história é meio longa, então só o resumo é essa. Atualmente tá mais fácil, rapaziada, não tô aqui para tirar onda com ninguém, mas ainda sim tenho muito a aprender, é só o começo. Tico, olha isso, né? Com um bom direcionamento de estudo e aprendizado, você já começa o teu ciclo em outro nível, né, cara? Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. E esse é o típico caso do jardineiro que tentou uma vez, se frustrou. Tentou outra vez, se frustrou. E aí, quando ele atingiu conhecimento, parceria, acompanhamento, o cara voou. E voou que está com 2 ambientes de cultivo muito bem executados, tendo resultado, mostrando que veio e assim, ó, demonstrando que o conhecimento que ele está aprendendo aqui com a galera está sendo aplicado na prática. Não tem essa. Entendeu? Não tem essa de só na teoria. Na prática tá ali o rolê. Então, ó que lindo, coisa, parabéns. E o mérito é todo dele, que correu atrás do conhecimento, se permitiu conhecer e agora, ó, tá colhendo a sua produtividade, né? Mostrando que, ó, um ambiente de vega, bem organizado, ó, as plantas bem trabalhadas. Mischke, pelo amor de Deus, tá coisa linda de ver. Parabéns, Tico, acho que o principal questão de quem tá começando ou faz os primeiros testes e dá errado, justamente essa frustração, e o cara fala, não é pra mim, né? E aí desiste, não tenta de novo, e aí você vê, com pelo menos um conhecimento mínimo, você já consegue equalizar os espaços. No caso dele aqui, por exemplo, ó, com esses 2 espaços que ele tem, ele já vai entrar no ciclo perpétuo. Pode reparar, tem um espaço dedicado para floração, a planta já tá ali no começo de flora, deve estar na 3ª, 4ª semana ali de desenvolvimento, e enquanto isso já tem um espaço lateral em que ele tá trabalhando a fase vegetativa, tá trabalhando com as amarrações, né, fazendo ali a abertura das plantas. E aí, Tico, é aquilo que a gente sempre busca, né, cara? Colheu um ciclo, essa outra que tá na vega vai pra flora, começa um novo ciclo, seja de clone, seja de semente, e aí essa rotatividade de colheitas a cada 3, 4, no máximo 5 meses aí para manter os potes cheios, né? Sempre perpetuando, né? Perpetuando o seu ciclo. Esse é o tipo de setup e é um tipo de cultivo que está organizado para ter o mínimo de problema e o mínimo de necessidade de SOS. Porque tá bem organizado, você percebe que tá bem higienizado, tá limpo, né? Então, isso são questões que dificultam a entrada dos parasitas, das pragas que vão fazer alguma coisa nesse cultivo para, né, deteriorar a produtividade dele. Então, mano, aí tá o exemplo que é só você estudar, correr atrás do conhecimento, né? Perder ali ganhar ali, na verdade, um tempo, né? Porque imagina a economia que ele está fazendo para adquirir esse remédio. Então, Mischke, tá dando aula, aluno dando aula, isso é bom demais. E é bom, né, Tico? Um curso como o nosso, por exemplo, principalmente para quem está chegando, até para quem já está em desenvolvimento, você revê conceito, você vai lá nos fundamentos do cultivo, né? Então, com certeza, quando você adquire ali um conhecimento básico, pelo menos, a tua chance de acertar desde primeira aumenta consideravelmente essa margem aí, né? Então, parta pelo conhecimento mesmo. Tá pensando em cultivar? Segura aí um mesinho, entra aí no nosso Torne-se, entra aí no nosso curso, já dá uma ampliada no teu conceito sobre o processo, porque quando você pôr a mão na massa de verdade, já vai fazer muito sentido, muita coisa, né, tipo? Exato. Cara, às vezes ali, ó, sei lá, 4 horinhas, né, de aulas específicas que você assiste, já vai te dar uma base para você ter uma implementação de outro nível, né, com alguma noção diferente, e aí com certeza essa implementação vai sim te dar um resultado muito satisfatório já desde o primeiro ciclo. A gente vê muita gente com conhecimento no primeiro ciclo
tirando, né, cultivos sensacionais. E aí não é só eu que tô falando, não. Digita aí, primeiro ciclo no Ganza App pra você ver. Vai vir um monte de gente tirando com conhecimento. Então, galera, o negócio é sentar, né, ouvir no ônibus, botar um videozinho, né, ir atrás, trocar conhecimento com a galera, não ficar parado, porque camarão que dorme a onda leva, bicho. Vamos pro Ganjeiro 67 aqui, ó, tá de Prensides, né, é outro tipo de semente aí que é uma escola, porque você não gasta nenhum valor sobre ela, né, já comprou o prensadinho ali mesmo, que seja a última vez, você pega as sementinhas e mete marcha. Tá vindo, ó, vamos ver o que tem aqui, ó. Prensides, plano 2025, tá no outdoor, 3 meses. O vaso dele é de 27 litros de feltro, óleo de ninho ele tá usando ali, aplicando foliar para fazer um preventivo, tá usando chorume de composteiro, isso é muito eficiente mesmo, fertilizante mineral leve, poda top e LST. Então, Tico, muito provavelmente ele tá no organo mineral aqui, né? A gente tem visto uma galera na oficina recorrendo a isso, principalmente se você tem vaso pequeno e tá no orgânico, né? Vasos de 10 litros, até os de 20 ali, são vasos considerados pequenos para o orgânico, e aí você pode colocar um mineral ali no processo para ir alimentando a planta sem problema nenhum também, né? Tipo... Exato, é como se fosse uma complementação, né? Você vai estar acessibilizando de maneira mais fácil para a planta alguns nutrientes. É importante dar uma balanceada, né, Mística? Porque se a planta já está ali com substrato que já tem alguma coisa e você começar a aumentar essa salinidade do substrato demais, a planta vai sentir e você também vai deteriorar essa microvida do seu substrato. Então, lembrar sempre de dosar bem direitinho para você não fazer besteira. A dosagem é o, né, cara, é o que vai fazer a mudança total, principalmente se você leva no mineral. Então a gente vai trabalhar sempre com a dosagem certa de alimentação. Vamos lembrar que quem leva no cultivo mineral tá dando alimentação na veia da planta, direto, né, o que ela precisa diariamente ali. E quando a gente mistura essas duas formas de dar alimentação do orgânico e do mineral junto, é isso que o Tico falou, né? Dependendo da quantidade de dosagem, você está matando a vida biológica ali, e aí vai ficar só um cultivo mineral mesmo, mas dá para fazer essas junções, né? O plano de cultivo que você vai ter ali, dependendo do tamanho do vaso, do tempo ali de vida da planta também e do espaço propriamente. Mas tá muito bonita, a gente sempre repara o aspecto da planta em termos de folhagem, a estrutura da grossura de caule, né? E você vê aqui, Tico, tá trabalhando já com LST e você vê uma planta bem saudável, né, cara? Super saudável, né? Eu acho interessante esse destaque que o Natural falou, porque assim, às vezes no seu plano de cultivo, você pode fazer ali uma vega, né? Pura orgânico, e aí uma flora com adição para dar um buster, né? E aí você faz uma adição de componentes nutricionais específicos para aquele momento, para garantir que a planta vai ter tudo que ela precisa naquele momento que é crucial. Pode ser. Agora, se você quer desenvolver uma vega com plantas mais robustas, com estrutura, né, mais bem definida, você pode optar por fazer esse buster na vega. Então, são planos de cultivo de maneira organomineral, né, que você pode atuar trabalhando com o objetivo já pré-definido. Isso é que é interessante. A única coisa que a gente fala sempre, né, é você não exagerar a dose, né? Porque a gente sempre tem, quando tá começando a cultivar, pensa, quanto mais ingrediente eu colocar ali, mais ela vai se alimentar, e a gente vê que isso não é realidade, né? Tudo depende do equilíbrio dessa vida no solo e do equilíbrio do que você está disponibilizando para a planta, então sempre ali indo do menos para o mais. É preferível você errar para menos e complementar depois do que você queimar a tua planta, mudar ali a estrutura de pH do solo e a planta começar a ter problemas com esse excesso de coisa que você tá dando, né? Mas aqui tá linda demais, só mete marcha, tá muito bonita mesmo. Vamos pro próximo. É do Lacush. Outra Prenside aqui, ó. E outro outdoor, Tico. Aqui a gente já vê uma planta mais natural, vamos dizer assim, né? Aquele pinheirinho em que ela cresce uma haste central e a gente vê aqui algumas ramificações que vão também tendo destaque ali, né? É o mais clássico e outras ele já trabalhou um pouco, né? Então, arquitetonicamente, a gente vê que dá para mexer conforme a nossa necessidade, Tico. Um outdoor, né? Que você não tem aquela necessidade de controlar a altura, pode mandar ver ela no seu aspecto natural, né, cara? Exato, né? Se você tem espaço e você tem a possibilidade de segurança para poder estar colocando várias plantas, isso faz do outdoor a sua mais pura essência, né? Então, você bota a plantinha ali e garante só uma arquitetura
onde se pegue bastante iluminação. É importante fazer esse estudo do outdoor para entender ao longo do dia como que a iluminação acontece naquele lugar. Então, fazer esse estudo antes, parametrizar a luz, ver onde é que bate mais luz e ali montar o seu setup, né, onde as plantas vão ficar no outdoor. Já com essa visão, né, de futuro do sol, observar bem o espaço. Mas olha que bonito, né? Fica esse jardim, esse quintal verde, que é só isso que a gente quer, né, Natural? É no quintal, de maneira livre, de maneira solta, né? Coisa linda, parabéns. De custo baixo, né? Custo baixo aqui também, né? Mas, ó, isso que o Tico falou é importante, eu reparei aqui, ó, que tem plantas na sombra, né? Ó lá, ó. Então aqui a gente vê que a muretinha aqui, talvez também seja questão de descrição, tem que ver tudo isso, né, Tico? Mas, ó, essas plantas que estão na pontinha aqui, ó, estão na sombra da parede, né? Então, se der para puxar um pouco mais e ela receber a maior quantidade de sol disponível durante todo o dia, melhor é. E mesmo assim, né, Tico, dá para levar naquela estrutura natural da planta, mas mesmo no outdoor, se você quiser aumentar o número de ramificação, também vale a pena você meter lá umas podas, até fazer umas amarras, como a gente tá vendo nessas outras que ele trabalhou um pouco mais, né? Com certeza, né? E aí você vê também uma questão, se você voltar lá naquela primeira planta, eu chamaria o VAR pra gente fazer essa análise matando a cobra e mostrando o pau, que é o seguinte, olha o tamanho do vaso dessa planta que tá maior aí, né? É um vazão, né? Vê que é um vazão meio improvisado ali, do jeito que deu, mas funcionando. Olha a quantidade de substrato que tem ali e olha a planta, né? E olha as menores, o substrato, né? O vaso, e olha o tamanho das plantas, para você ver essa relação, né? Muito específica entre tamanho de substrato e produto final que é a planta sendo colocada. Ou seja, galera, são esses fatores que você tem que estar observando, são fatores essenciais para isso. Eu acho que ele coloca uma proteção ali meio que para diminuir o calor, talvez, nas raízes, parece que eu estou entendendo outdoor, isso, né? Outdoor perde muita água, né? Ele quer segurar um pouco a umidade ali, então põe uma camadinha de alguma coisa ali, uma palha, né? Um material seco ali, só para manter uma umidade no outdoor, que eu acho que esse é o maior problema no outdoor, né, Tico? Essa secagem rápida, principalmente naquele sol do meio-dia lá, pá, que esquenta demais, né? Sim, a planta vai perder bastante, né? Porque ela vai estar submetida ali, ó, a todo o espectro de radiação, né? A tudo de mais maravilhoso que a natureza pode fornecer, porém, ela vai precisar desse cuidado com relação a historinha da rega, né? Porque ela vai perder mais umidade, com certeza. Exatamente. Mas muito bonito, né? Outdoorzão, custo baixo, não tem equipamento para você gastar de energia, né? O máximo ali é um complemento nutricional mesmo e vai que vai, cara. Meu sonho é um outdoor aí em algum dia, em algum momento da vida, cara. Salve pro nosso querido aqui, ó. Que hoje a gente vai falar de desvendando os segredos das raízes. Não é qualquer raiz não, Thiago Reis. São as raízes saudáveis. O que a galera pode esperar dessa aula, Thiago Reis? Mano, Chico, eu vou fazer assim. Hoje eu vou começar a aula um pouquinho diferente aqui, que eu vou facilitar para os nossos amigos da edição, já para dar aquele corte. A partir de agora a gente vai começar essa aula desse jeito assim, ó. Salve, growers! Sejam bem-vindos ao nosso guia completo sobre o coração invisível de suas plantas. Sim, as raízes. Eu sou o Thiago Reis. Vamos desvendar os mistérios das raízes saudáveis que são essenciais para o sucesso tanto da hidroponia como da agricultura orgânica. E hoje comigo temos aqui o Tico e o Choruganja. Então, assim, eu sei que você já se perguntou aí por que algumas plantas prosperam e outras definem, né? Assim, ó, não vão para frente. A resposta, na maioria das vezes, está logo ali, abaixo da superfície. Nessa aula você aprenderá tudo sobre como cultivar, proteger e até mesmo recuperar o sistema radicular de suas plantas. Então, prepare-se para uma jornada que vai transformar a sua forma de cultivar. Vamos que vamos! Vamos que vamos, porque assim, ó, hoje eu tô de caneta, ok?
mas também tô de caixa de ferramenta aberta aqui, Churuganja, porque se precisar abrir a caixa de ferramenta, eu vou meter marcha, eu vou usar tudo que eu tiver na minha mão para anotar tudo, eu não vou perder nada. Boba quem perde, Churu. Boba quem perde, porque a raiz é importantíssimo, né? Será que a planta tá pequena porque realmente é de procedência da casa da mãe Joana, ou será que a planta está pequena porque está com problema nas raízes? Exato. Vamos aos fundamentos, né? Thiago Reis, a gente sabe que as raízes, como você tem falado, é um órgão muito importante das plantas, mas explica pra gente por que elas são tão importantes assim e quais são os principais pilares que sustentam a existência desse órgão. Vamos começar aqui assim pelo uma coisa básica primeiro, né? Assim, só para a gente começar a entender quais são essas reais funções da raiz, que é a ancoragem da sua planta, né? É aquilo que a gente fala, né? Quanto maior o vaso, maior será a sua produção no cultivo orgânico. Por quê? Porque vai ter absorção de nutrientes, que é uma das funções das raízes, é absorver a água e os nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento dela. O armazenamento, né? Que vai fazer essa reserva de água e carboidratos, que ela também usa para cambiar ali, fazer a feirinha, né, Churu? É a poupança para ela fazer a feirinha dela ali com os micro-organismos, né? Sim, as raízes fazem a respiração também da planta, né? A planta não só respira pelas folhas, mas também respira pelas raízes, então temos que cuidar dessa aeração e oxigenação das raízes. E essa, né, é a grande interação que a raiz acaba fazendo ali, né, no cultivo orgânico com esses micro-organismos ali, como eu estava falando, com esse armazenamento dos carboidratos, né? De uma forma bem simples, é isso que compõe ali as funcionalidades da raiz a grosso modo. Mas antes aí, vamos mergulhar aí agora nos segredos, né? Vamos entender a questão mais básica ali, mais aprofundada, um pouquinho mais sobre as raízes, dessa questão aí, como que são ali as composições, né, da raiz, porque a raiz não é uma coisa só, né? Ela se divide em algumas partes. A gente tem ali a raiz, principalmente quando sai da semente, aquela raiz principal, pivotante. E quando a gente faz a clonagem, são aquelas axiais, né? Apenas aquelas ramificações laterais, né, que se formam. Não vai ter uma única predominante pivotante, mas vão ter algumas ali. Por isso que muitos preferem cultivar a partir de clones, pois você vai ter um sistema radicular muito mais robusto a partir dali. A principal função dessa raiz principal é a ancoragem da sua planta, garantindo a sua estabilidade física. Além disso, atua como um canal principal para a absorção profunda da água e dos nutrientes, especialmente em solos mais secos ou com aqueles lençóis freáticos mais baixos para quem faz direto ali na terra, né? Também serve ali como um local de armazenamento dos carboidratos de menor atividade metabólica da parte superior. Ela usa também essas reservas e é o que a gente também acaba tirando ali quando a gente faz as pomadas, né? É onde está o grande sumo ali, tá nesse caule principal. A gente tem ali as partes das raízes laterais que fazem essa lateralização, né, dessa raiz principal, e onde amplia, né, essa enorme superfície de exploração e absorção dos nutrientes. Elas vão ser responsáveis por coletar a água e nutrientes em uma área muito mais ampla do seu substrato, fazendo essa função também, ajudando, né, a raiz principal a fazer essa função. E a gente tem aquelas raízes mais fibrosas, né, aquele espelhinho, aonde faz o quê? Aquela interação com os micro-organismos, né, são principais ali, aonde que realmente chega ali a porteira, né, que a gente fala, né, que ali é onde é a cara crachá, né, é onde vai quem passa e quem não passa, são esses espelhinhos que ficam ali. E a gente tem uma outra parte importantíssima da raiz, que é a coifa, né, da raiz, que é o que? É aquela pontinha que realmente cresce e faz a raiz. Então por isso que a gente fala que muitas vezes quando essa pontinha entra para dentro, a gente fala do atrofiamento de raiz. Então é importante dar espaço para que ela se expanda e nunca retorne para o centro das raízes, né? São essas raízes, né, Thiago Reis, que a gente tem que cuidar, são essas estruturas que você comentou aqui, que a gente tem que cuidar muito bem na hora do transplante das plantas também, né? Porque assim, a partir do momento que a planta perde demais essas estruturas, não passa mais a ser uma poda, mas pode ser também um atrofiamento nesse órgão que está ali de maneira muito eficiente, feito para trocas, né? A grande feira do troca, ele é a porta de entrada e saída de nutrição das plantas. Então, cuidar muito bem das raízes e dessas estruturas que são às vezes bem pequenininhas,
também é bem importante, né, não, meu amigo? Exatamente, Tito, exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque as raízes são sensíveis. Então, assim, a gente consegue manipular, consegue podar, mas a gente tem que tomar cuidado ali com essa questão de manter essa raiz em funcionamento a todo vapor, né? Porque é exatamente ela cumprindo todas essas funções que permite que a sua planta na parte de cima esteja extremamente saudável, né, e em pleno desenvolvimento. Lembrando que não é à toa que a raiz é a primeira parte que sai da semente, né? O quê? Que ela primeiro cresce, se expande, se estabelece para que a parte superior possa acompanhar ela na sequência. Então, não ache que a planta cresce primeiro para cima para depois crescer para baixo. Então, a gente tem que se preocupar com as raízes logo do começo, que muitas vezes é negligenciado, né, Tio? Exatamente. Ô, Churu, existe esse tabu, né? E aí acho que quando o Thiago Reis traz aqui pra gente bem sistematizado, a gente começa a entender melhor, mas existe esse tabu de um não entendimento de que as raízes respiram, né? É importante a gente entender que essa aeração do substrato serve para que haja também troca de oxigênio por meio das raízes. E às vezes a galera acha que raiz tem que só ficar ali embaixo da terra e nada está acontecendo, né? Ela só está ali trocando nutriente, só está bebendo água e ela não está precisando acessibilizar esse oxigênio. Respiração é um elemento importante das raízes, né, Churu? Por isso que até a semente, se você demorar para tirar da água e ela tiver soltada a radícula, ela afoga, né? Se você colocar numa mídia para germinar e você colocar muita água, ela afoga também. Então ela precisa, sim, respirar, ter tudo na medida certa, porque é um ser vivo, né? Ela não está ali para consumir tudo que aparece e pronto, né? Não é, a gente não está cultivando arroz, tá, pessoal? Exato. A gente não tá, quem gosta de água é raiz de arroz. Tá? Não é raiz da plantinha, não. Exato. Churu, há controvérsias. Vamos ver agora nesse próximo slide aqui que há controvérsias. Inclusive, Thiago Reis, sobre essa questão aí, eu quero que você fale um pouco, né? Porque, assim, existe um mundinho da hidroponia, né? Que é um mundinho que tá chegando grandão aqui na comunidade, né? Com, muito conteúdo forte, né? O Cultivando Seu Remédio vai vir com conteúdo brabíssimo disso. E assim, existe esse mundo aquático aí, né, trazido pela hidroponia, que ele já tem alguns pilares um pouco diferente dos pilares das raízes no substrato. Para a gente entender, dá uma enchavada nisso pra galera já sentir o gostinho do que vem por aí. Se liga, na hidroponia, cara, o substrato tradicional, ele é substituído por uma solução nutritiva. Isso nos dá o controle total, mas exige uma atenção meticulosa em alguns pilares, né, que a gente está falando aqui, que ele também se aplica no orgânico, mas na hidroponia ele é extremamente importante, que é o quê? É a oxigenação dessa solução nutritiva. O respiro das raízes na água é importantíssimo para você não ter problemas aí. Então, assim, as raízes na água precisam, desesperadamente de oxigênio dissolvido. Sem ele, é uma asfixia, né? Você vai afogar as suas plantas. Então, precisa caprichar aí nos níveis de oxigênio dissolvido, como a gente vê aí, que no mínimo são 5 ppm aí de oxigênio dissolvido, no mínimo, mas a gente tem que considerar que a gente tem que obter sempre o máximo. Essa questão da temperatura da solução, ela interfere diretamente em quanto o oxigênio pode estar ou não estar dissolvido ali na sua solução nutritiva, na questão de saturação, porque se a solução estiver muito quente, você não vai conseguir atingir esses 5 ppm em níveis de saturação. O oxigênio não consegue ficar ali dissolvido na água, né? Ele acaba evaporando muito fácil. Então, assim, tem que manter essa temperatura controlada. Ela é vital também para a absorção do quê? Dos nutrientes, nessa questão para evitar também os patógenos, porque solução quente vai atrair problemas e problemas sérios que a gente vai ver
mais lá na frente ainda. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, Thiago Reis, para você fazer esse gancho aqui, que é o seguinte, Thiago Reis, é esse mito, né, de que na hidroponia, fazer hidroponia é só colocar a raiz na água, também é um mito que a gente precisa superar, porque não está, né, presente o ar, esse ar aqui que a gente está respirando, né, nessa forma gasosa, né, não está o oxigênio presente na água, também vai fazer muito mal para essa planta, porque ela não vai respirar, as raízes não vão estar respirando, ou seja, a partir do oxigênio na água, elas respiram também ali, e isso é importante entender, ter esse entendimento. A galera, às vezes, faz muito, a gente vê até às vezes no Ganza App, né, aqueles sistemas hidropônicos que a raiz fica só dentro da água, né? E a importância de estar trocando essa água para gerar uma oxigenação, né? Aquele sistema hidropônico mais inerte, vamos dizer assim, que não há movimento, não há reoxigenação da água ali, é um sistema que é importante ficar ligado, senão acontece isso, né, mano? Cara, tem que ter sempre a bombinha de aquário que a gente fala, né? É fundamental ter essa bombinha de aquário para poder estar ali fazendo essa oxigenação, porque esses níveis de oxigênio caem extremamente rápido e você vai perceber a sua raiz ficando com aquela cor, né, marrom, formando ali um gelzinho, né, ficando um negócio bem pegajoso assim, né, e aquele cheiro ruim, aquele cheiro de esgoto apodrecendo, e você consegue até observar isso muitas vezes num substrato orgânico ali com o mau cheiro ali, às vezes no substrato já é um sinal que as raízes não estão num ambiente saudável, né? Então, assim, a oxigenação aí é importantíssima mesmo, tá ligado? Assim, ó, é o calcanhar de Aquiles da hidroponia, é dissolver o oxigênio e manter esse oxigênio dissolvido na solução nutritiva. E isso tá passando para o sistema radicular por inteiro, né? E permitindo que a raiz inteira, do começo ao fim, consiga absorver esse oxigênio dissolvido ali na água, né? Porque muitas vezes você acha que você está dando bastante, mas está no começo ali, né? Por exemplo, um sistema de NFT que a raiz fica em comprido, aqui no começo ela até recebe, mas lá já pro meio, para a ponta, às vezes não tá, essa solução com oxigênio já está bem debilitado, né? Então tem que tomar muito cuidado nisso. Essa uniformidade do oxigênio, né, pegando em toda a raiz. Importantíssimo. Nesse mundo aquático, Thiago Reis, né, a gente tem algumas questões sobre temperatura dessa solução. Fala pra gente um pouco dessa faixa ideal, quais os riscos de estar fora dessa faixa ideal e, principalmente, sintomas e como controlar, meu querido. Ana, a temperatura da solução, né, a gente não quer ela nem quente e nem fria, né? Porque assim, a faixa ideal é entre 18 e 24 mesmo, para você ter menos problemas. Não, às vezes não é a melhor temperatura para disponibilidade de alguns nutrientes, né? Num contexto mais geral até, né? Mas é onde garante a melhor, né, contra doenças ali de raízes. Então, ter uma temperatura estável nas raízes é importantíssimo. Então, assim, a temperatura alta é aquilo que eu falei, né? Vai ter menos oxigênio na água, né? A possibilidade de desenvolvimento de algas e patógenos como o Pithium, né? Que a gente, sofre muito na hidroponia com o Pithium. É a primeira coisa a aparecer quando a temperatura se eleva, tá ligado? E as raízes vão começar a apodrecer e morrer consequentemente, né? E a temperatura muito baixa, a gente não quer ela abaixo de 18, porque, a absorção dos nutrientes fica lenta, né? Tem um problema aí na mobilidade nessa questão dos nutrientes, né? Estressa a planta com isso. E o próprio fósforo, por exemplo, abaixo de 16 graus, ele fica indisponível, né? Para a planta absorver por causa da temperatura. Então, até alguns nutrientes a planta não consegue absorver fora dessa faixa que a gente está indicando aqui como faixa ideal, né, de trabalho. Então, por isso que tem que cuidar, né, ô Churu? Essa questão da temperatura aí, a gente tem que controlar
do nosso vaso ali, ou da nossa solução nutritiva, no caso da hidroponia, né? Tem que ter esse cuidado, né? E proteger, né? E arrumar alguma forma ali de esfriar, né? E não deixar as raízes da nossa planta ficar aquecendo ou resfriando ou tendo variações bruscas, né? De temperaturas constantemente, né? Só tem uma coisa que tem que aquecer, e isso tem que estar subindo direto aqui, é o like. Porque vocês estão numa aula que eu falei, inclusive, esses dias na consultoria, ó. Hidroponia é cultivo avançado. Cultivo básico é o super solo, é controlar as praguinhas, fazer umas técnicas e meter marcha. Cultivo hidropônico é cultivo avançado que você está tendo aqui de grátis na Natural TV. Então, o pagamento qual é? É se inscrever, ativar o sininho, tá? E deixar aquele like e compartilhar com aquele colega que tá precisando fazer coisa boa na sua vida, porque tem que parar com esse negócio de 1000 folhas. Exato, 1000 folhas no way. Ô Thiago Reis, antes da gente passar para o próximo tópico, eu quero que você se aprofunde, porque eu sei que isso é tema de curso, né? Não é tema para a gente ficar fazendo abertamente, mas aqui a gente está dentro da comunidade, a gente sempre dá um chorinho e espreme esse professor ao vivo, né? Churuganja, a gente pode entender que um dos investimentos importantes para a questão da hidroponia são o controle de oxigenação e o controle de temperatura da água, porque sem esses dois carinhas você tende muito a fracassar, dado a esse nível grande e alto de variação de temperatura, né? Isso pode prejudicar as raízes, né, mano? O controle de temperatura é essencial, e aí você tem que saber e o seu espaço vai precisar de uma ambientação diferenciada, né? E aí você tem que ver, né? Todo mundo, o Brasil é um país continental, né? Então não é todo mundo que vai reunir todas as condições ali ao natural para poder fazer ali esse controle de temperatura. Tem jeito, às vezes tem que investir, né? No ar condicionado, no ar condicionado, tem que ver a temperatura da solução. E você vai ter que controlar isso ali no termômetro mesmo, vai ter que ficar conferindo, vai ter que olhar, não tem muito para onde correr. E sabe o que é, Tico? Uma coisa que eu aprendi isso, se todo mundo está fazendo, é porque precisa fazer, porque ninguém ia se dar um trabalho se aquilo não fosse necessário. E aí quer dizer que todo mundo começou primeiro que você tá lá sentado. Não, mas eu sou diferente, eu não preciso, eu sou diferente. Quer dizer que tá todo mundo gastando tempo, gastando recurso e você, para depois, esse negócio não presta, né? Vamos reunir as condições para poder fazer o cultivo corretamente, e tô curioso aí para aula aí, que ainda tem muita coisa boa aí. Além da questão de temperatura, né? Além da questão da oxigenação, tem também outra questão importante que é da nutrição. Diz aí pra galera, qual que é o mundo perfeito desse mundinho aquático aí, Thiago? Cara, o mundo perfeito, tanto principalmente, né, na hidroponia, é o balanceamento, né? Ou seja, né, a disponibilidade dos macronutrientes do NPK e dos micronutrientes, né? O ferro, manganês, zinco, boro, né? O cobre, molibdênio, enfim, em proporções adequadas e vitais, mano, para o desenvolvimento da planta, né? Tipo, o fósforo é particularmente importante para o desenvolvimento radicular, né? O pessoal fala muito na questão do fósforo para floração, né? Mas o fósforo, ele é importantíssimo para o desenvolvimento radicular também. Então, assim, tem que ficar atento com essas questões. A questão da salinidade, né? O excesso de sais, ou seja, né? O alto EC, o alto ppm, como muita gente gosta aí de fazer, né? Com números absurdos, né? Estratosféricos. O que isso pode ocorrer, né? Pode ocorrer o quê? A queima ali das raízes, impedindo o quê? A absorção de água e nutrientes. Então, você tá achando que você vai dar um monte de nutriente e a planta vai comer de montão, e pelo contrário, você vai acabar com o sistema radicular da sua planta e ela não vai absorver 1 grama do que você colocou. E aí tudo vai por água abaixo e você não está entendendo o porquê. Por quê? Porque você está botando fertilizante demais para sua planta, mesmo balanceado, não adianta você vir com excesso, né? Tem que ir
na manha do gato, principalmente na hidroponia. Então, vai com calma, baixa o EC, sobe gradual, né? Vai com parcimônia, não adianta vir com excessos, porque os excessos vão acabar com as suas raízes. E também para que isso ocorra de uma forma bacana, né? Para que esse balanceamento que você tanto investiu ali para calcular, para poder dosar certinho, bonitinho, no final das contas você precisa de ter essa solução num pH adequado, porque a faixa de pH que você colocar ali na sua solução, né? O pH ali define para mim, ideal de hidroponia de 5,5 a 6,5, né? Então, se você trabalhar ali mais para o 5,5, você favorece um grupo de nutrientes, né? Quando você põe mais para o 6,5, você vai favorecer outro grupo de nutrientes, né? Ou seja, melhorar a disponibilidade desses nutrientes de acordo com o pH, né? Então, por isso que é importante você saber a faixa de pH também mais interessante, de acordo com a fase do cultivo que você está usando, com a solução nutritiva que você também está usando, porque isso pode variar muito, né? Parece que não, mas isso faz total diferença, né? A questão de medir lá, que eu falei do EC, né? De você ir com parcimônia, ter esse excesso, porque vai queimar, né? E se você botar de menos, ela vai ficar o quê? Com fome. Vai começar a aparecer aquelas folhinhas mais amarelas, daqueles sinais de clorose. Então aí é um sinal de você pode aumentar. E sempre pôr é mais fácil do que tirar, né, Tico? Então, Exato. Vai devagarzinho, vai pondo com calma, né? Menos é mais, né, Thiago Reis? Menos é mais. Eu queria que você tocasse um pouquinho nesse assunto aqui, Thiago Reis, que é assim, com relação a essa troca, né? Essa troca da nossa substância, né, nutritiva ou dos nossos nutrientes, né? Essa questão de garantir uma nutrição sempre fresca, né? Qual o principal motivo disso e como, né? Qual é o ciclo de vida desse líquido ali que vai estar embebendo as nossas raízes? Então, cara, a gente tem que lembrar que para as raízes, ela absorve o quê? Ela absorve os íons, né? O que são os íons? São os minerais em solução ali na água, né? Então, assim, ela não quer saber se é orgânico, se é mineral, né? Tem que estar em formato de íons para ela poder absorver. Então, conforme a planta vai absorvendo esses íons, ela vai retirando esses íons da solução, a solução começa a acontecer o que com ela? A ficar desbalanceada, né? Porque a planta absorve mais de um nutriente do que outros e ali começa a flutuação do pH, né? Porque se você não dá o quantitativo exato que ela está absorvendo, né, naquela solução, vai ter essa mudança, né, do pH por questões dos sais que estão dissolvidos ali na água, vai começar a alterar o pH e aí não adianta ficar botando pH up, pH down, porque isso só vai causar um problema maior aí para você. O que você vai ter que fazer? Vai ter que trocar essa solução a cada 7, 14 dias, né? Dependendo de quanto que ela está absorvendo e sendo capaz de alterar o pH dessa solução. Então é sempre indicado você ficar de olho nisso. E é o que eu falo na hidroponia. Na hidroponia, se o pH está flutuando de um dia para o outro, está variando muito, é que você precisa fazer um ajuste fino dessa nutrição para que fique mais adequado e proporcional que sua planta está absorvendo. Ou seja, com isso, o pH vai ficar mais estável por muito mais tempo ali, enquanto a solução está ali, né, em atividade. Então, quando você acerta na veia, você vai trocar isso a cada 14 dias, né? Porque no máximo você faz o quê? Você só complementa, né? Adiciona mais água, adiciona um pouco mais de sais ali, né? A partir do momento que você acertou. Agora, se você ainda não acertou isso, o ideal é descarte tudo e faça uma nova solução, numa nova proporção e observa e anota para poder entendendo para onde a sua planta está indo, para onde a sua solução também está sendo direcionada ali, né? Na questão da flutuação do pH e do EC ali, né? É isso, ó, anota e deixa o like, porque assim, a aula tá só no comecinho, né? Tem muita coisa para rolar, porque assim, o Thiago Reis vai tratar um pouco com a gente de uma das coisas que para mim é o terror da hidroponia. O meu medo da hidroponia, Thiago Reis, é justamente esse, porque assim, Churuganja,
Hidroponia é lindo, maravilhoso. O Thiago vive falando, vem pra hidroponia você também, vem pra hidroponia você também. Mas eu já vi cada BO de hidroponia, em poucos lugares eu recebi dicas como a que o Thiago Reis vai dar aqui pra gente não ter doença. Porque quando tem doença, o bicho pega, Churuganja. O bicho pega. E aí, quais são as boas práticas, né? Churuganja, você tem medo de hidroponia também? Eu tenho, pô. Cara, medo eu não tenho. Eu só não tenho, no momento, uma necessidade muito grande, mas é como eu já falei aqui outras vezes. A gente não pode ficar na zona de conforto e quando começa um ano que a gente vai fazer ali o plano de cultivo, no momento, já tô bem no mineral, já tô bem no substrato, já tô bem aqui, pô, vamos testar uma coisa nova, né? E aí as opções estão aí, né? Pra você que não tá no curso, já tá tendo um deguste aqui na aula do Thiago Reis pra você já aprender, porque assim, o Thiago Reis uma vez, um tempo atrás aí, no tempo que a roda era quadrada, o grupo pegou e postou uma foto de raiz, assim, mas cheia de pulgão, cara. Quando eu vi aquilo, eu traumatizei, eu falei, cara, não vou treinar hidroponia agora, não. Porque... Mas o Thiago Reis, o que é que ele faz? Tem que mostrar a realidade, né? E o Thiago Reis tá aqui para mostrar a realidade. Não vai dourar a pílula, né, Thiago Reis? Eu sei que você é da hidroponia, mas você não vai dourar a pílula, né? Não, cara, é aquilo que a gente fala, cara. A gente tá acostumado a ficar só cultivando, né, através do Instagram. E no Instagram todo mundo só mostra o resultado final e o que ele falar, o que ele fez e chegou naquele resultado, todo mundo aceita, velho. Ninguém questiona. Todo mundo só vai lá, dá o Ctrl+C, Ctrl+V e faz. Às vezes totalmente fora de contexto e aí dá ruim e não sabe por quê, mas o cara garante pra você que dá certo e aí muitas vezes não é nada daquilo que ele falou ali no post, né? Então assim, aqui não. Aqui a gente, mano, fala exatamente, mano, o que aconteceu, como a gente resolveu, independente de você adquirir ou não o curso, tá ligado? Porque a nossa forma aqui de trabalhar, né, ô Tico, de informar, é isso, é entregar tudo. E a galera que se sente correspondida com todos esses benefícios, que teve sucesso, faz o quê? Vem pro nosso curso nos apoiando, nos fomentando a continuar entregando para todo mundo. E é lógico, ele também vai ter aquele acesso, né? Tudo mastigadinho, organizado, que ele vai poder maratonar todo dia que ele quiser, a hora que ele quiser, quantas vezes ele quiser. É essa a questão toda. Então aqui, ô Churuganja, a gente não esconde nada, velho. A gente entrega tudo, velho. Quando a gente fala que é aulão, velho. Não é meia boca, a gente não entrega nada pela metade, não, velho. Ó, a aula de hoje tem vários prints, tá? Tem vários prints. Esse slide é um print. Mas o print pelo print é só um print, né? Eu quero saber, Thiago Reis, das boas práticas pra galera anotar, porque eu já tô com minha caneta aqui, ó, e o meu bloquinho com boas práticas pra não ter coisa ruim na hidroponia. Anota, é agora, vai. Mano, as boas práticas da hidroponia, cara, mano, principalmente na questão da prevenção. Limpeza, asseio, né, cara? A esterilização dos equipamentos, né? Uma água de alta qualidade, né? Quando a gente fala de água de qualidade, é uma água livre de patógenos, né? Principalmente, não é às vezes uma água do filtro de água deionizada de 0 ppm, não se trata disso, se trata de uma água livre de micro-organismos maléficos, né? Ou seja, a gente remover essas partículas, né? Porque eu, por exemplo, tenho água de poço, então a minha água acaba vindo com uma fuligenzinha do poço caipira, né? Normal, né? Quem tem poço sabe disso. Então tem que tratar o poço, tem que arrumar uma forma de filtrar e remover esses detritos, porque eles sim podem causar problema na hidroponia. Então, assim, manter o reservatório, né, escuro, isolado, né, dos intempéries. É importantíssimo isso. Fundamental para que você não tenha problemas ali, né? E aí é aquele lance também que nem no cultivo orgânico, no solo, né? Na hidroponia você também pode inocular, né, a tricoderma ou alguns bacilos ali que vão ajudar a proteger a sua planta e até estimular o crescimento da sua planta ali. Porque bacilos não se trata de um, se trata de uma família vasta ali, né? Então, é prevenção, tá ligado? Prevenção. A prevenção perpassa diferentes
manejos, né, Churuganja? Diferentes possibilidades, desde o orgânico, passando pelo mineral inerte, até a hidroponia. Essa questão do asseio que a gente gosta de falar aqui, ela perpassa os manejos, né? Agora, na hidroponia eu percebo que esse asseio ele é um pouco mais especializado, né? Porque você tem alguns equipamentos que tem que estar asseados também, todo o seu componente de circulação e recirculação de água também tem que estar asseado, né, Thiago Reis? Então, são asseios em níveis diferentes quando a gente está falando de hidroponia. Posso entender isso? Pode entender dessa forma mesmo, ô Tico, porque assim, nossa grande preocupação mesmo na hidroponia é com a saúde das raízes, porque elas estando saudáveis, né, a parte superior, 90% da probabilidade de você não estar tendo nenhum problema, né, a partir de um sistema radicular extremamente saudável. Às vezes você pode ter algum ataquezinho ali, né, de algum inseto, de alguma coisa na parte aérea, ou até mesmo algum problema de ambientação, pode te levar a problemas na parte aérea. Pode, né? Mesmo as raízes estando saudáveis, você pode ter problema na parte aérea, mas as raízes estando saudáveis, a planta consegue combater esses problemas e até se recuperar com a sua ajuda, né? Fazendo um manejo e o controle necessário na ambientação, né? No controle de pragas ali, que pode estar infestando o seu sistema de cultivo. Exato. A gente estava falando de hidroponia, Thiago Reis, até agora há pouco, né? Agora a gente está migrando para um tópico que é raízes saudáveis também na agricultura orgânica. Ali na hidroponia a gente tem um acesso visual às raízes olhando pelos buraquinhos ali, né? Ou levantando o sistema ou abrindo o sistema, a gente consegue ver. E quando as raízes estão enterradas, o que é que a gente consegue observar para poder verificar se as raízes estão boas ou não, né? Qual é a casa ideal para essas raízes? Vamos meter marcha um pouco nesse conhecimento para a galera? E eu vou dizer, já deixaram o like aí? Tá faltando like. Eu tô vendo que tá faltando like. Deixa o like aí que o Thiago Reis continua. Cara, vamos deixar esse like aí, porque agora a gente vai na agricultura orgânica, né? Não estamos apenas cultivando as plantas, estamos cultivando um solo vivo, né, Churuganja? E esse solo é o maior segredo das raízes. Então, assim, o que a gente tem que cuidar aí, propriamente, é antes, né? É antes de você começar a cultivar, é preparar esse solo vivo, né? Dar estrutura a esse solo com quê? Com a matéria orgânica, né? Que é o coração ali do solo, que vai dar essa melhora de estrutura, que vai reter, né, fazer essa retenção de água ali, que tem muitos alimentos nessa matéria orgânica que os micro-organismos conseguem disponibilizar para a planta e não só para o consumo deles. A gente tira isso ali, né, dos compostos orgânicos, de estercos, né, coberturas de matéria morta. A partir dessa estruturação alimentar para, né, o solo, né, a gente pensando ali nessa estrutura, a gente vai precisar fazer o quê? Que esse solo tem uma aeração. No cultivo mineral, a galera costuma muito, né, trabalhar ali com pelita, com substrato, até mesmo nos solos vivos, né, a galera gosta, mas para o solo orgânico mesmo, o que interessa que vai realizar mesmo essa aeração são o quê? As minhocas, né, os micro-organismos que tem ali naquele solo, que vão criar esses canais, né, garantindo essa oxigenação de fato às raízes. Então não adianta só ter um material ali, um insumo para poder facilitar essa aeração. Você vai precisar de ter essa microvida ali e essa macrovida, né? A gente tem a microvida, que são os micro-organismos, mas tem a macrovida, como as minhocas, que são importantíssimas ali no cultivo orgânico, né? Para evitar o que também? Essa compactação do solo, que ocorre muito. Por quê? Pela rega, ou para quem faz o chão, né, o caminhar por cima dos canteiros, né, nas laterais dos canteiros, enfim, isso vai compactando ali o solo, principalmente quando ele está molhado. É importante a gente evitar isso para quem cultiva direto no chão, né? Não ficar caminhando no meio das plantas para evitar essa compactação. O solo compactado faz o quê? É a mesma coisa do que solo sem oxigênio, né? Exato. As raízes são sufocadas, asfixiam e apodrecem da mesma forma. Uma forma de você analisar é ver isso, Tico. O solo não estar compactado, não está compactado, ter
uma boa drenagem no solo, principalmente no vaso. Quando as raízes estão tomadas no vaso, você, por mais que você faça uma rega uniforme, tranquila, calma, essa água tem que escoar, tá ligado? Tem que ter esse escoamento. Não pode ter essa retenção. Essa retenção é sinal que o sistema radicular não está saudável, saca? Porque o substrato que você botou ali, você botou um substrato premium, né? Você botou turfa, botou perlita, ou fibra de coco ali com perlito. Então, aquilo tudo ali tem já um contexto ali de uma retenção de umidade conhecida e limite. Ou seja, todo o excesso que você mandar, ele não vai reter ali, ele vai escoar. Se aquilo não está escoando, ou seu vaso não está tendo a vazão, né, não tem os furos suficiente, ou livre para a água vazar, porque muitas vezes tem um monte de furo, mas está no chão, chapado, né? Ou seja, é como se você estivesse botando o dedinho e tampando os buracos. Você deixar ele um pouco elevado para deixar ele sair, porque como é um substrato premium, você pode botar 100 litros num vaso de 10, ele não vai reter mais daquilo que ele é capaz de reter, né? Já extrato caseiro, aquela terra que a gente pegou no quintal ou em qualquer outro lugar aí duvidoso, ele pode ter uma composição muito argilosa e naturalmente ele vai ser um solo compactado. E aí o problema já começa desde o começo. Você já imaginou como seria colher as suas próprias flores? É total controle sobre o que você está consumindo, desde a semente até o momento de acender. Saber exatamente o que está na sua planta, sem surpresa, sem dependência. Mas vamos ser sinceros, né? Quem está começando fica totalmente perdido. É normal. Onde fazer? No indoor, no outdoor? Que luz usar? Como podar, quando colher, parece técnica demais. Muita gente desiste antes mesmo de tentar. Por isso que criamos o Torne-se um Grower, uma imersão online e gratuita, de 4 a 8 de agosto, onde você vai aprender de tudo, do zero, sem achismo e sem enrolação. O que você vai dominar nesses dias? O melhor tipo de cultivo para o seu espaço, sem gastar fortunas. A montagem do setup ideal, iluminação, substrato, ventilação, a germinação, treinos e podas para plantas mais produtivas, como identificar a hora exata da colheita e secar e curar como um expert. Isso é independência. É não depender de ninguém para ter flores de qualidade. É economizar dinheiro e evitar erros que custam meses de cultivo. E o melhor é 100% gratuito, mas o conhecimento que você vai levar não tem preço. Garanta agora sua vaga e comece essa jornada com quem já trilhou o caminho, porque quem cultiva, colhe liberdade. Ô, Thiago Reis, eu gosto muito de fazer esse entendimento, né? Que o processo de oxigenação no substrato, ele também ocorre por meio da rega. Aí a galera vai perguntar como, né? Se você imaginar que esse substrato tem vários dutos e que, à medida que a água passa, ela empurra aquele oxigênio que está ali parado, aquele ar, né, que está ali parado com baixa oxigenação para baixo, a partir do momento que essa água vai vazando, e ao mesmo tempo que ele empurra, ele puxa ar novo, você tá, dando um up de oxigênio nas raízes, fazendo com que essas raízes fiquem mais acessíveis a esse oxigênio, trocando mais ativas para troca de nutrição e consequentemente mais saudáveis, né, Reis? Então, entender esse processo é muito importante para que a gente consiga meter a marcha e deixar as raízes saudáveis. Cara, é muito conteúdo. Vocês estão anotando, galera? Vocês estão anotando? Porque, tem conteúdo para um dedéu aqui, porque a gente vai falar agora de inteligência do solo, Thiago Reis. E aí que eu quero pedir para a galera anotar, porque você trouxe aqui vários conceitos, né, com várias informações que, se eu fosse a galera, eu prestaria muito bem atenção agora. Como é que é essa do solo inteligente, irmão? Chico, a questão do solo inteligente é o que a gente fala do nosso famoso kit Suruma Jardinagem, né? Ou seja,
são fontes de nutrientes balanceadas. Da mesma forma que a gente tem que dar uma nutrição balanceada na hidroponia, para a gente montar o nosso solo vivo, é importante também que a gente tenha uma nutrição balanceada, né? Com os compostos, com as farinhas, né? Com algas marinhas, cinzas, enfim, fazer ali a questão de usar o gesso agrícola, o calcário dolomítico, ou seja, né? Compor esse solo também de uma forma onde que a gente consiga estruturar ele de uma certa maneira, que ele vai estabilizar ali também o pH dentro de uma faixa ideal, que é um pouquinho diferente da hidroponia. Já no cultivo, né, em solo orgânico, a faixa ideal é um pouquinho mais elevada ali, entre 6 e 7. E ela é naturalmente, por isso que a gente fala que não precisa medir pH no orgânico, né? Porque ela naturalmente ela vai caminhar, né, entre 6 e 7 ali gradualmente, né, através da microvida, conforme ela vai se desenvolvendo e trabalhando ali. E caso aquilo ali, né, aquele pH comece a cair demais, né, que é uma tendência, né, os solos, principalmente os nossos solos, né, são solos mais ácidos, a gente faz o quê? A famosa calagem, né, que é justamente para poder fazer a correção desse pH e elevar ele de novo um pouquinho mais para cima, né, ali, porque a gente não quer aquele 5,5 que existe na hidroponia no começo, a gente quer ele pelo menos, no mínimo, em 6. pH é importante você se atentar quando, né, no cultivo orgânico? Quando você passa a ter algum problema. Passou a ter problema, olha primeiro para o pH, porque às vezes o solo pode ter ficado muito alcalino ou muito ácido, e sim, isso vai gerar problemas graves no seu cultivo orgânico, né? Mesmo tendo um solo, às vezes, entre aspas, bem balanceado, né? Porque o que acontece? A sua água pode ser muito alcalina, né? Acontece que a gente usa, às vezes, água da Sabesp, aí água das fornecedoras, né? Aí elas costumam ser muito alcalinas, né? Águas de filtro para beber, então, tem filtros ali que eleva o pH, mano, para 9, 10. Tinha um aluno nosso tendo o maior problema com isso, ele usando água mineral, aí foi ver o filtro dele, regulava o pH da água para 9,9, e ele estava usando essa água para pegar. Então, estava alcalinizando ali, o seu substrato estava dando muito ruim, porque o pH estava muito fora da regra, né? Se a galera não anotou essas dicas que o Thiago Reis acabou de dar, eu não vou dar nem tempo, tá? Porque, ó, ele já vem de toma, tá? Mais dicas ainda, principalmente relacionadas ao manejo dessa água que a gente coloca, né? Quando a gente fala de drenagem, quando a gente fala de cobertura morta, o que isso tem a ver, ô Thiago Reis, com o nosso rolê de inteligência do solo, irmão? O sistema de drenagem, né, cara, é importantíssimo, porque quando você evita com que role, né, esse afogamento, né, esse encharcamento e o apodrecimento das raízes. Então, dê preferência para ter um solo extremamente drenável, né? E com alto CTC. Por que o alto CTC, né? O CTC é a capacidade de reter nutrientes. Então, você tendo um solo com uma alta drenagem, né? Vai te dar uma alta oxigenação, né, no seu substrato, e um alto CTC vai fazer com que ele segure esses nutrientes e você possa usar a água de uma forma mais abundante sem lixiviar esses nutrientes, ou seja, sem perder esses nutrientes do seu vaso ali, né? Então é importante isso, né? Que você tenha as raízes com acesso abundante ao oxigênio, como para os micro-organismos que também são aeróbicos, né? Ali no solo vivo. Então você precisa com que esse solo esteja bem aerado, porque tem a competição do consumo desse oxigênio, né, Tico? Tanto dos micro-organismos como das raízes. Então é importante esse solo ter uma boa aeração e ter uma umidade também, né? Aí vem a importância da cobertura morta, né? Que a gente fala, e cobertura morta não é aquela folha que você podou e fala, ela morreu, agora eu jogo aqui em cima. Não, a cobertura morta é aquela cobertura seca, a palha, né? Depois que ela está desidratada, né? Aí você faz essa cobertura e vai reter a umidade nesse seu substrato, principalmente na superfície, que é onde fica a maior parte da colônia dos micro-organismos, né? Eles ficam ali
na superfície e é importantíssimo essa umidade para essa microvida se manter ali saudável e bem estabelecida. Então, para quem faz o cultivo orgânico, não espere o seu solo ficar esturricado como o pessoal faz no mineral, né, no tal dryback, né? Exato. Na agricultura orgânica não existe isso. Fazer dryback é acabar com as colônias de micro-organismos do seu sistema ali. Então, o que é a inteligência do solo? É você cultivar o seu solo de uma tal forma, né, que você está cultivando de fato ali, cuidar do seu solo, né, de uma tal forma que você está cultivando micro-organismos, né, e é esses micro-organismos que estão cultivando, né, a sua planta, entende? Que está nutrindo a sua planta. Então, na verdade, quem acaba nutrindo a sua planta não é você, e sim os micro-organismos. Você vai nutrir os micro-organismos, né, para nutrir a sua planta. Então, tem essa etapa agora, você tem uma equipe ali trabalhando para você. Então, aí, o que acontece? Quando você tem micro-organismos atuando no seu cultivo, você tem uma inteligência ali autônoma, que mesmo que você vire as costas e vá embora, ela continua ali atuando, independente do que você faça, né? Ela segue ali em frente, cuidando da sua plantinha, né? Dando os nutrientes necessários, porque rola aquela feira, né, Churu? Organizar aquela feirinha para poder os micro-organismos fazer essa barganha dos açúcares com as raízes das nossas plantinhas. É um ceasa em cada vaso, meu filho. É um ceasa em cada vaso. E aí, né, como a gente já aprendeu em outras aulas, a importância disso, né, Thiago Reis, só finalizando aqui, a importância disso é o quê? É que quando a nutrição está equilibrada, a planta ela vai pegar somente aquilo que interessa a ela. E outra vantagem também é justamente para quem às vezes está levando da semente, Thiago Reis, genéticas diferentes. Porque quando você leva genéticas diferentes para você ajustar isso no mineral, dá muito trabalho. E aí, quando você está com um super solo bem equilibrado, você pode colocar a genética que você quiser, porque ela vai só pegar aquilo que ela precisa, né, Thiago Reis? Exatamente, que é o que a gente chama de inteligência do solo, né? O solo, né, ali vai disponibilizar o que a planta precisa, que está pedindo. Então, sem você precisar interagir ali, né? Já na hidroponia não, é aquilo que a gente falou, você tem que ficar ajustando e balanceando os nutrientes de acordo com cada genética, né? No cultivo orgânico, ele tem essa inteligência de fazer esse balanceamento e essa disponibilidade de acordo com o que a planta necessita, sem você precisar fazer bodega nenhuma. Exato. Olha, é bem importante lembrar, né, que quando a gente está nesse tipo de manejo, a gente está manejando o solo e está manejando a planta, né? E também lembrar que nesse tipo de manejo do solo orgânico, né, a gente tem uma faixa onde essa fibra está ativaça, né, que é essa faixa de poucos centímetros ali do teu substrato. Então, cuidar dessa faixa ativa é cuidar da capacidade desse substrato de trocar informação, ou seja, nutrição com a sua planta. Importantíssimo. Mas, Thiago Reis, nem sempre as coisas dão certo, né? E aqui nesse canal a gente fala da dor e da delícia de ser um jardineiro, da realidade, né? E as fatalidades acontecem. Quando a gente está falando de raiz, pode ser que hajam problemas. E aí a gente tem que ter não só bom, mas também tem que entender como transformar um possível ruim e bom. E você é um cara que é especial e trouxe pra galera, né? Que é o seguinte: como é que a gente recupera essa questão das nossas raízes quando dá um ruim? Quais são as principais estratégias ou os principais problemas e como a gente identificar para que a gente possa, de fato, estar estabelecendo, né, a recuperação da nossa planta, das nossas raízes e da capacidade nutritiva delas. A gente vai começar aí a falar agora, né, dessa questão, né, de recuperação e o estimulamento, né, do novo enraizamento. Então, assim, e se as raízes estiverem ali, né, doentes, né, ou danificadas, não se desespere, é simples, há esperança e estratégias de recuperação. Mas lembre-se, paciência e observação são cruciais nesse processo de recuperação. Então, assim,
a gente tem que começar a olhar se a planta, quando a planta apresenta o quê? Essa murcha, aquelas folhas amarelas, marrons, um crescimento estagnado. Se você começa, principalmente ali na hidroponia, né, observar aquelas raízes escuras, moles, ou aquele mau cheiro, né, do seu substrato ali, apresentar um aspecto de compactado, né, são sinais ali que você vai precisar observar, né, de problemas para poder interagir ali e corrigir o quanto antes. Então, se o solo está compactado, é fazer o quê? Fazer um transplante. Simples assim. Agora, assim, o que é necessário é fazer esse diagnóstico. Então, assim, você tem que primeiro fazer esse diagnóstico correto, né? De identificar a causa levando a esses problemas, né? É um excesso de água, né? É uma falta de água? Tá tendo algum problema, alguma doença ali, né? Ou é uma deficiência nutricional meramente? Fácil de fazer essa correção. pH desajustados? É um problema de ambientação ali, temperatura? Então tem que fazer toda essa questão ali de você entender quais são os sinais, fazer esse diagnóstico para você poder fazer uma correção rápida disso, né? Não deixar, né, se postergar esse problema por muito tempo, porque quanto mais tempo ele ficar ali, pior vai ser para a planta. Então você corrigir isso quanto antes já vai ajudar a planta se recuperar, né? E quando a gente fala de fazer às vezes o transplante, né, e você tá com aquele alguns problemas, a gente fala, mano, poda sanitária, né? A poda de raiz, né? Remover aquelas raízes que estão mortas, né? Ou visualmente ali doentes, ou que estão atrofiadas, emboladas, né? É importante você fazer esse manejo ali para poder elas ganharem força. Mas lembra sempre, cara, vai fazer algum manejo desse, por mais que pareça absurdo, a limpeza, a esterilização das ferramentas que você vai usar é importantíssima, principalmente quando você passa de uma planta para outra. É importante você limpar, porque às vezes você não vê um problema numa planta e você faz ali o manejo nela e passa para outra e tá passando um problema que nenhuma não tá causando nada, mas esse problema que você tá transferindo para outra, né, esse patógeno, pode ser um problema grave ali na outra planta que você tá manejando consequentemente. Então, assim, por isso que é importante estar sempre esterilizando, né, os equipamentos e mantendo também o ambiente limpo. Então, assim, solução nutritiva suave é o que a gente fala, é a melhor coisa, tá ligado? Você usar o EC mais baixo, porque o máximo que vai acontecer é a planta começar a absorver muita água e transpirar muito, ou seja, elevando a umidade do ambiente. Isso você vai começar a observar que seu tanque de água começa a baixar extremamente rápido, e aí você consegue ir subindo gradualmente e fazendo essa equalização, o ambiente fique mais equilibrado ali. Para você estimular esse crescimento das raízes, né, é sempre ter uma dosagem de nutrição um pouquinho mais leve, né? Um pouquinho mais menos é mais. Para deixar ela ir buscar esses nutrientes, né, em mais cantos, porque não está tudo ali concentrado num pequeno espaço, né? Então, dê essa condição dela ir buscar também, né? Estimular ela, né? Se você dá muito ali, você faz com que ela fique o quê? Preguiçosa, né? É aquele lance, o menos é mais. Principalmente no começo, galera. Começo de cultivo, germinação, até o início da floração, pega leve na nutrição e na rega, vai devagarzinho, não fica nessa questão de regar em excesso, né? Agora não é a hora, né? Tem a hora certa. Tem também, Thiago, essa questão de como é que a gente estimula o enraizamento, né? A gente já teve aula aqui ao vivo, né, de você, junto com o Mystic, junto comigo, junto com o Churuganja, fazendo ao vivão ali um transplante e tirando aquele famoso bifezinho da raiz. Quem não assistiu, vem aqui no canal, procura essa aula ou vai lá no curso que tá lá tudo separadinho pra galera. Mas tem outras formas também da gente estar fazendo essa estimulação, né, do crescimento das raízes, principalmente quando a gente tem algum tipo de problema. Você trouxe aqui algumas coisas para a gente anotar ou tirar print. Eu prefiro anotar, mas quem é do print, tira print, mas eu gosto de ouvir, porque quando você fala, ó, eu gravo. Quais são aí os estimulantes que você indica pra galera, mano? Então, aqui a gente tem, né, citando aqui não só alguns estimulantes, mas alguns insumos que vão ajudar a recuperar a sua raiz, né? Como no caso do peróxido de hidrogênio aqui, né? A famosa água oxigenada, 10 volumes.
não é 20, não é 30, não é cremosa, é água oxigenada para machucado, né? 10 volumes, 3%, que ela vai ajudar não só a desinfectar, né, o solo ali desses micro-organismos, principalmente os anaeróbicos. Com os aeróbicos, ela vai fazer o quê? Ela acaba danificando alguma parte, sim, por causa das suas propriedades iniciais, mas nas suas propriedades colaterais, que a gente chama, né, depois que ela reage ali, ela libera muito oxigênio. E isso ajuda muito os micro-organismos, né, as bactérias ali, aeróbicas, a se proliferarem e a se recuperarem também ali junto com a raiz, que vai receber mais oxigenação, né? Então, por isso que a gente fala, usa com cautela, dilua isso legal, né? Use ali, ó, 100 ml para 1 litro para poder fazer esse tipo de manejo e você ter os benefícios de fato disso, né? Os extratos, Thiago, rapidão, só para você já pegar esse gancho, né? Os extratos de algas marinhas, eu já vi vários, né, sendo vendidos aí, e me explica como é que é essa questão deles serem hormônios, o que eles estão estimulando, né? Diz para nós esse rolê aí, mano. Os extratos de algas marinhas, né, cara, eles estão ricos, né, em hormônios naturais. Tem uma galera que tá cultivando aí com hormônios sintéticos. Isso não é interessante, tá ligado? Isso, pelo contrário, é bem vetado em muitas situações, principalmente para fins medicinais, não é nada recomendado. Mas já os hormônios naturais aí, a partir das algas marinhas, ele é bem interessante ali, né? Funciona ali como um tônico para as raízes, né? Em ambos os sistemas, seja ele hidropônico, seja ele no cultivo orgânico, né? Porque ele não tem só hormônios, mas ele tem diversos outros aminoácidos, né? Diversos nutrientes e micronutrientes ali em modo geral, que favorecem não só as raízes, mas a microvida ali do solo. Usa o humo de minhoca, né, líquido, né, o compost, né, ali, né, o tal chá, né, o famoso chá. Quem não gosta de fazer o chá úmido, também ele é extremamente benéfico na hidroponia, pode ser usado, né, com parcimônia, é lógico, né, se não dá ruim também, não acaba sendo muito bom. Para o solo orgânico, é um bom repositor ali, né, de nutrientes para o solo de uma forma bem rápida, como se fosse o nosso querido Flower Mind. Se você não quiser ter dor de cabeça, se quiser só diluir e pá, sem ficar fazendo o chá que, mano, é um saco e pode dar ruim, você vai no garantido. Adquira o seu Flower Mind, que, mano, é só a pitadinha dos minerais com mais um golinho de um chá extremamente tecnológico de nutrientes para suas plantinhas e para os micro-organismos ali, né? E logo, né, as nossas micorrizas, né? A verdadeira ali, o que faz ali o intercâmbio ali, né? O que faz a ponte. Ô Thiago Reis, você trouxe também essa questão das vitaminas do complexo B, e eu fiquei muito curioso para entender quais são, onde estão e como devo utilizá-las para melhorar essa questão do meu enraizamento, hein? Então, cara, essas vitaminas do complexo B estão basicamente nesses extratos de algas marinhas, no humus, nesses compostos orgânicos. O complexo B, ele vai dar esse up ali, né, para a plantinha, né, porque ela é o que a gente fala, né, diversos nutrientes ali, né, vamos dizer assim, que são secundários, vamos dizer, de um grosso modo, e são benéficos, não são essenciais, mas são benéficos à planta. Então, se eles não estão ali, não faz falta, mas se eles estiverem ali, eles vão ajudar demais a planta, principalmente no combate, né, ou numa recuperação do estresse, né, como a gente fala da sílica. A sílica, ela ajuda muito, né, em fortificar a planta contra os estresses, principalmente ambientais. Já ali o complexo B, ele vai dar esse auxílio, né, esse up para as raízes, né, e para a planta como um todo, para se recuperar de algum estresse que ela passou por ali. Então, quando você faz essa adição, né, de um fertilizante líquido, né, já enriquecido, né, bem trabalhado, o chá, né, seja ele, né, industrial ou seja ele caseiro, ele contendo depende de como que você faz ele ali, vai ter esse complexo B ali, e isso vai sim ajudar muito
Reis, eu posso comprar o complexo B lá na farmácia e botar nas minhas plantas? Cara... Já tem efeito para planta, né, Thiago Reis? Já tem efeito para planta. É importante a gente entender que a gente está lidando com plantinha e tem todo um rolê pensado para elas. Ô, Thiago Reis, assim, ó, a gente tem a prevenção como sendo algo que é fora, né? Não depende do jeito que a gente for levar. Seja no hidropônico, seja no cultivo com substrato, né? A gente, seja no cultivo mineral, no inerte ali, né? A gente sempre vai falar de prevenção, né? Mas a gente tem algumas dicas que são importantes a gente lidar para qualquer tipo de sistema. E aí eu vou pedir para você deschavar para a galera para mostrar que, assim, o importante é ficar ligado e a galera não dá mole no que é preciso saber para não ter erro, Thiago. Mano, a melhor estratégia, cara, para as raízes saudáveis é a prevenção. Não tem como, né? É o mais fácil evitar problemas do que você remediá-los, né? Então, assim, ó, pense nas raízes como os alicerces da sua casa. Quanto mais forte e bem cuidadas, né, for, mais sólida e produtiva será a sua planta. Ou seja, né, como numa estrutura de um prédio, quanto maior e mais robusto for a fundação, né, mais alto ele consegue ir. Então, mais andares, né, você consegue pôr em cima desse prédio. Então, as raízes é exatamente isso. Então, você tem que trabalhar na prevenção para que ela possa crescer de forma exuberante, entende? E ela seja grande, forte e saudável plenamente para poder ela estar ali em cima, naquela estrutura excelente para você chegar na flora e ter o alto rendimento de fato. Não adianta você chegar ali com uma planta grande, né? Mas com um sistema radicular debilitado. Na hora que você for florir, sua floração vai estar limitada ao à qualidade, né, à saúde do seu sistema radicular e não do que você está ali por cima, né? Quantas plantas grandes você vê com os budzinhos desse tamanho, né? Exato. Quantas plantas pequenininhas você vê com buds desse tamanho? A planta só tem bud, né? Exato. Então, porque a raiz está extremamente saudável. É fazer esse monitoramento constante, né? Essa higiene rigorosa, né, cara? A gente falou, teve um aluno que ele chegou aqui, né, na consultoria e ele falou, mano, o que eu faço aqui? Tá no maior desespero, a gente olhou, falou, mano, esse final de semana você só vai fazer faxina na casa. Limpeza. Mano, esquece, não faz nada nas plantas, só limpa o ambiente de cultivo, tá ligado? Limpa, mano, arruma a casa, tá ligado? Porque, assim, do jeito que tá, não tem como melhorar. Não adianta fazer nada. Primeiro você organiza o seu sistema de cultivo, limpa, porque uma ambientação saudável é o que vai permitir você chegar num resultado bacana. Então, assim, a orientação, incrível que pareça, foi. E ele, mano, foi lá, se dedicou. E, assim, foi engraçado, né? Porque, mano, rapidinho, 2 dias depois que ele fez a faxina lá, que ele já botou foto lá falando, ó, minhas plantas já estão melhor. Olha aí, né? As bichinhas gostam, Churuganja. Gostam de estar daquele jeito. Thiago Reis, assim, ó, tem dicas específicas tanto para a hidroponia quanto para o manejo, né, no substrato orgânico. Eu queria que você desse essa chavada para a galera para não ter erro, né? Porque aqui muita gente cultiva, né, no substrato orgânico, mas a gente sente e vê que há uma coceirinha na mão do cultivador brasileiro para a hidroponia e a galera também tem que saber qual é a boa desse rolê e como deixar ele, ó, no vidro. Conta pra nós, velho, não esconda. Cara, tá aí, eu botei aí, mano, porque é pra tirar o print mesmo, assim, ou fazer que nem o Tico, anota. Pra hidroponia é manter o reservatório totalmente no escuro, fechado, garantir que o fluxo, né, dentro do reservatório, como em todo o sistema, seja contínuo, né, constante e com muita oxigenação, né? Foque na oxigenação e nessa temperatura e o controle da temperatura ali da sua solução. É
a dica chave, né, para sua hidroponia. Para o cultivo orgânico, invista numa boa matéria orgânica, tá ligado? Humus de qualidade. 99% das pessoas que têm problema no cultivo orgânico vem de um humus de péssima qualidade. Vem de um humus contaminado. Se não é o humus, é a terra vegetal que está utilizando ali para poder fazer o engodo, né? Que a gente fala da sua turf perlita. Todo mundo quer fazer o engodo normal, tranquilo, mas, mano, toma cuidado, porque é aí que mora o perigo. Busque insumos de qualidade, porque assim, você está fazendo um cultivo no vaso, diferente daquele cara que está na agricultura orgânica, lá no seu sítiozinho, né, no seu no-till, no cultivo ali, né, no seu manejo agroflorestal, grande biodiversidade. Não é o seu caso, você está no indoor, está no vasinho, então vá e adquira insumos de qualidade, de boa procedência, senão você está afadado a ter muitos problemas. Então, o primeiro passo é comprar insumos de qualidade, isentos de contaminantes. Isso vai te livrar de 99% de problemas que você possa ter com o seu substrato, tá? Então, assim, eu digo. E faz aquela coberturinha com matéria vegetal seca. Né? Seca. Não é com a poda que você acabou de fazer de matéria fresca. Quando o Thiago Reis traz, pense nas raízes como alicerces da sua casa, quanto mais fortes, bem cuidadas, mais sólida e produtiva será a sua planta, a gente está tocando num ponto crucial do manejo e do cultivo das nossas queridas, porque não é simples assim, tá? A aula de hoje é justamente sobre isso, né, Churuganga? Exato, Tico. Por quê? Porque 90% dos problemas no cultivo começam onde você não está vendo. As raízes fracas, elas vão trazer o quê, Tico? As deficiências ocultas, deficiências ali que você não está vendo, um simples desequilíbrio que vai destruir meses de trabalho. E aí, quantas vezes suas plantas pareciam tá ok, ó, perfeitinha, mas lá embaixo, lá escondido, tinha um problema silencioso que já estava condenando sua floração, condenando sua colheita. Então, se você já perdeu plantas sem nem entender o porquê, então esse conhecimento é para você e já anota, porque eu vou te dar um direcionamento. 3 coisas importantes que talvez você não saiba, olha, sobre as raízes, né? A primeira, as raízes é o quê? O coração da planta. Se elas não estão saudáveis, nada mais importa. Outro ponto, os erros invisíveis agora são aquilo que vai trazer o quê? Uma colheita perdida. E o que você não está enxergando vai arruinar tudo. Também a questão da falta de conhecimento, Tico, que significa o quê? Dinheiro jogado fora, semente, né, de procedência ali que vai dinheiro jogado fora, fertilizantes de boa procedência que também dinheiro jogado fora, energia e tempo de vida que você abre mão de muita coisa para fazer o seu manejo e o seu manejo não adiantou de nada, você perdeu o seu trabalho. Tudo isso desperdiçado por causa de alguns detalhes que você nem sabia que existiam, Tico. Mas para essa galera que tá hoje aqui, não, porque assim, galera, evite esses problemas, aplique tudo que a gente aprendeu hoje na live, vamos evoluir o nosso conhecimento, a gente, além de aulas como essa, tem o nosso conteúdo cultivando seu remédio, e assim, ó, esse conteúdo não importa, galera, não importa se você nunca plantou, né, não importa se você tá com conhecimento ainda inicial, ou se você já começou, esse conteúdo é feito para quem é iniciante, né, para começar já do jeito certo, sem erro, já entendendo o que tem que ser feito, né? É também para esse grower, né, para nós que estamos ali, ó, marchando na intermediária e querendo avançar, aumentar a colheita, aumentar a produtividade, né? É principalmente para quem quer independência, porque assim, ó, chega de depender do mercado ilegal. Ah, mas é caro para ter acesso. Galera, seu maior erro é achar que muito. Não é, galera. Pense o seguinte, quanto que você já gastou com erva ruim por aí, fazendo corre errado e investindo em coisa que não presta? Quanto? Quantas colheitas, Thiago Reis? A galera já perdeu por não entender como manejar a raiz,
por não entender como manejar a planta. Thiago Reis, esse conteúdo não é qualquer conteúdo, é o aprofundamento de aulas como essa, né não, mano? É isso, ô Tico. Esse curso, cara, não é um gasto, é um investimento que se paga sozinho no primeiro ciclo, galera. Mas veja isso como um conselho, né, cara? Tô dando um conselho aqui para eles, Ticão. Pra galera toda aí, para vocês que estão nos ouvindo agora. A decisão de adquirir é sua. Então, se você decidir não adquirir hoje, então você vai continuar aí perdendo tempo e dinheiro, né? Continua aí no escuro, que significa mais colheitas fracassadas e mais gastos com erva ruim. A oportunidade aqui é única, o acesso vitalício ao curso, está acabando e quem perder fica para trás. Simples assim. O certificado aí tá aí, o profissionalizante, reconhecido judicialmente na impetração de um processo de HC, saca? Tipo, com ele você cultiva com respaldo da lei, Churuganja. E o que é que você ganha se você decidir entrar no curso ROI, como dizem em espanhol? Hoje, domine o cultivo. Você vai dominar o cultivo, aprender a identificar e resolver os problemas antes dos problemas destruírem suas plantas. Você também vai aprender nesse curso as técnicas avançadas, no indoor, no outdoor, dominar esses métodos que vão garantir as colheitas abundantes. E também você vai ganhar o quê? Um autossustento garantido, nunca mais vai ficar sem a sua medicina, sem o seu remédio. Isso é liberdade, é poder cultivar o seu próprio ciclo ali da sua medicina. E um ponto que é importantíssimo, sabe, Tico? O certificado profissionalizante. Porque você aprende, você ganha esse documento que é muito importante hoje. Você provar que você sabe fazer aquilo que você está se profissionalizando. Também o acesso vitalício. E o servidor da Ganzac Lute, acesso vitalício, mais as atualizações grátis. Novos módulos que estão chegando, inclusive desse mestre Thiago Reis de hidroponia. Você vai pegar tudo sem pagar mais nada, toda a atualização vai ser de graça. E você só investe uma vez, mas olha só, eu vou voltar a dizer que a escolha é sua. O que é que você vai decidir fazer? Olha, continuar no escuro, perdendo colheita, gastando com erva ruim e sem nenhuma segurança, eu acho que ninguém tá afim disso não, galera. Garantir essa mudança agora, dominar o cultivo, ter liberdade, qualidade, economia no ciclo, porque não é só fazer o ciclo perpétuo, é fazer ele mais barato. Então isso, cara, não vamos deixar para depois, o link tá aí, o resto é com você, decida o que você quiser, porque as aulas são nesse nível aí, Thiago Reis. Eu quero mostrar uma parada pra galera, porque assim, tem React hoje ainda, entendeu? Tem React e tem outra coisita aqui que eu quero mostrar pra galera. Deixa eu ver aqui. Olha isso daqui que eu quero mostrar pra galera. Olha só como é que tá truvando o cultivo de quem tá tendo conhecimento, tá? Quem tá pegando conhecimento nosso aqui, pra você ver como é que esse cultivo tá rolando. Se liga. Tá? Olha só, isso aqui... É importante, peraí, Tico, é importante a galera entender que quando ele chegou aqui na consultoria, fazia 5 meses que ele estava tentando cultivar e não conseguia sair da planta, né? Germinava, mas não passava da planta. E ele chegou aqui desesperado. E a gente pegou e falou, siga o protocolo Natural TV da comunidade Growmaker que você vai ver. Fizemos os ajustes, né? E ele foi lá, muito discreto, né? Porque ele tinha muita informação e muitas coisas para ele não fazia muito sentido, né, Tico? Mas a gente falou, mano, confia, você tá aqui, confia na gente, faz o manejo que a gente tá falando que a gente vai chegar lá. Só tenha paciência, né? Porque muitas vezes esse é o grande gargalo do sucesso, é a gente não ter paciência, ficar muito ansioso pelos resultados, né? Ansiedade é uma coisa que a gente trata assim, aqui a gente está mostrando um pedacinho do produto final dele, de alguém que não estava nem conseguindo germinar, mas olha só como é que ele estava no processo. Deixa eu abrir aqui direito, abrir aqui o processo dele, de quem não estava conseguindo germinar. Olha só como é que ele tá
como é que tá as plantas dele. É a primeira vez que ele conseguiu colher, é a primeira vez que ele fez o ice, é a primeira vez que ele fez o rosin, até a partir das flores e do ice que ele fez pela primeira vez. Então, esse já é o segundo ciclo dele aí, ó. A gente tá olhando o segundo ciclo dele ali, vindo daquele jeitão. Se liga. Olha aí, Ó. Quem saiu de um ciclo que estava mal passando da germinação, já estava produzindo seu ice, e olha como é que estão as plantas do próximo ciclo, né? A gente começou mostrando o produto final da galera para ver que a galera passa por vários processos, né, Churuganja? E aí por várias frustrações, e às vezes o que a galera precisa é conhecimento certo, do jeito certo, no momento certo. Entendeu? Então, é ter o manejo, né, adequado, não o meu manejo, não o manejo do Thiago, né, Reis, não o manejo do Churu implementado para você, mas é o manejo, o seu manejo, dando o seu resultado final, e aí, tipo, isso faz com que a gente chegue em resultados como esse, né? Ou seja, você tem um manejo adequado e depois você tem ali um monte de, né, processos e procedimentos e adquirindo o seu remédio na maior qualidade. Isso daqui é uma tutoria, né, da Natural TV feita para quê? Para a aquisição do remédio. Olha lá, ó, rosinho feito, tutorado. Churuganja, conta um pouquinho desse caso e conta um pouquinho de todo o trabalho que a gente tem feito com essa galera aqui. Isso aí, pessoal, é o famoso café com Reis, né? Sexta-feira de manhã, depois que a galera já pegou o suporte que precisava no grupo ali durante a semana, já pegou as 2 reuniões ali que a gente tem ali na terça e na quinta. Aí na sexta-feira é hora de você tomar o seu cafezinho e já entrar em conexão com o pessoal para ver ao vivo manejo de poda, de tudo que tem ali. Não que a gente não faça durante a semana também, mas na sexta-feira é o dia mais relax, que todo mundo já passou ali pelo suporte que precisava, e é hora de contemplação, é hora de aprender. E nessa última sexta a gente teve aí, ó, o aluno ali fazendo a sua extração. Por quê? Porque é a maneira mais econômica de você ter a sua medicina. Todo olhinho passou pela extração. Não existe gotinha, Osmar Trevas, que não tenha passado por isso aí. Isso aí é o pré, né? É o pré para poder diluir. Tudo passa pela extração. E quando você faz uma extração limpa, correta, perfeita, com material de qualidade, porque não adianta saber fazer extração e não ter cultivado um material de qualidade para extrair ali. Se o material não tiver bom, não adianta dominar a técnica de extração, não melhora a qualidade do seu canabinoide. Então, o cultivo correu bem, e aí na hora da extração, Tico, ó, foi aquilo que o pessoal chama de crema, aquilo que o Thiago Reis gosta, ele até saliva na hora que ele fala assim, full melt. Eu gosto de destacar isso daqui, Thiago Reis, né? Que para fazer todo esse processo bonito aqui, né? Passou por isso daqui, ó. Passou por ajustar o cultivo, né? Pô, esse mano aqui, né? Sensacional o trampo que ele tem feito, né? Mas passou por uma adequação de cultivo. E olha as plantas que ele tá tendo. Isso aqui é uma planta só, ali no fundo tem mais uma, né? Mas olha só a qualidade das plantas, de quem tava tendo problema e superou a partir tanto do conhecimento que ele investiu, quanto da tutoria, né, e do rolê apresentado pela bancada, né? Importantíssimo essa questão de saber o que fazer para o seu caso, né, Thiago Reis? Exatamente. E ali ele fez o quê? Ele fez um primeiro ciclo, né? Ele pegou e botou muita planta, né? Porque ele estava tendo essa frustração já há alguns meses de não conseguir, né, chegar no resultado. Né, ele botou muita semente para germinar, galera. Vocês não têm noção. Ele botou muitas plantas ali no início, que fez essa colheita, né? Que tá fazendo as extrações. E aí o que aconteceu? Até todas essas plantas florirem, terminarem a floração e fazer a colheita delas e abrir espaço para que esse novo ciclo se startasse, ele foi manejando essas plantas com muita calma, com muita tranquilidade, foi podando, foi abrindo, né? Foi ajustando, e as plantas chegaram nesse porte gigantesco, podemos dizer assim, ocupando 1,20 m por 1,21 m, uma única planta, né? Como algumas outras que tem um porte um pouquinho menor,
devido às suas características genéticas, ele conseguiu colocar apenas 2 num espaço de 1,20 m por 1,20 m, né? O que você está talvez acostumado a botar 9, olha aí, quando você tem um plano de cultivo bem estruturado e bem planejado, você começa a ter plantas nesse porte, nessa estrutura, né? Muito menos plantas do que você estaria acostumado a ver. Então, ou seja, e com isso agora, todos os cultivos subsequentes já estão dentro desse planejamento com plantas extremamente estruturadas, mas ele já chegou ao consenso que não precisa ser tão estruturado assim como ele imaginava, né? Que pode ser um pouquinho menor, que já vai ser o suficiente. Então, é a questão que a gente fala, né? Os ajustes depois, né, Tico? É os ajustes finos que a gente vai fazendo. São os ajustes finos que aumentam a produtividade, né? O conhecimento agregado, né? Que, assim, além da tutoria, né? Da consultoria na oficina, dos momentos, né? De tutoriamento, tem também o conhecimento que ele está acessando ali, ó, a hora que ele quiser, que é o conhecimento do Cultivando Meu Remédio, né? Esse é um aluno de consultoria que saiu de um A, né? Fez uma jornada grower com a gente desde o curso até a consultoria e chegou em B, né? Se esse é o B que você quer chegar, bom, o curso que tá aí, ele é o primeiro passo para você chegar nisso daí, galera. E assim, ó, não adianta, né, fazer remédio com planta feia, porque você vai ter, como o próprio Churu colocou, com planta ruim, né? Você vai ter pouca absorção de tricoma, né? Pouca absorção de canabinoide, né? E aí a galera acha muito bonito, né? A galera tem um tesão, eu também tenho, né? Não é só a galera, né? Eu tenho um tesão nisso daí, ó. Isso daí é bonito demais, ô Churuganja. Mas fazer isso daí render faz você ter um conhecimento para gerar planta que de fato está entregando o nosso Tricomex, né? E aí perpassa um bom cultivo. Já escutei gente foda aí das extrações falando: planta boa é planta que tem bastante tricoma. E planta que tem bastante tricoma é porque passou por um ciclo de vida, Thiago Reis, funcional, um ciclo de vida que respeitou ali as características funcionais da planta, toda uma estruturação, raiz. A aula de hoje foi essencial. Quem anotou, né? Mas para chegar nisso daí, para chegar nesse momento da felicidade, tem que cuidar do processo, Thiago Reis. Simbora lá, a gente volta pro Ganza App. Vamos dar uma olhada no que a galera tá postando por aqui, ó. Tô nos posts, acabei de atualizar há 2 minutos. Última postagem aqui, o Ribeiro. Isso, o React é um lugar, por isso que a gente fala, galera, posta no Ganza App, né? Lá, você tá no curso, posta no Ganza App. O Ganza App é um lugar que a gente pode fazer esse acompanhamento, tá? A gente da bancada faz um negócio chamado Ronda, né? Que é entrar e ficar vendo o cultivo da galera, né? E ficar interagindo com a galera, e principalmente a galera que tá ali no curso. Então, mano, posta lá que você vai ter ajuda, se não for nossa, é de outras pessoas, mas a gente tá sempre por lá. E esse momento do React é muito da hora que a gente faz ao vivo, bro. Vamos pro Coelho Assis, upgrade no cultivo. Olha lá, Tico, a gente tem visto isso bastante também. Eu tava lembrando, Tico, eu tô produzindo conteúdo pro curso lá de cultivo básico, né, cara? E eu tava lembrando quando eu comecei a olhar pros móveis de casa e pros móveis que estavam jogados na rua de outra forma, né? Porque é isso, se a gente for pensar friamente, cara, um grow nada mais é do que uma caixa em que você vai colocar uma lâmpada e alguns ventiladores ali dentro. Nada mais do que isso, né, cara? E aí um guarda-roupa serve muito bem para isso, e ele vai fazer, inclusive, as divisões, ó. A gente tem que lembrar, galera, que a gente vê os cultivos dos gringos, a gente vê, né, os cultivos, né, cheio de paramento, é tenda, é milar, é cano, é não sei o que, sobe e desce, mas a gente tem que lembrar que a gente é brasileiro. E o brasileiro, ele, com certeza, tem os planos de cultivo mais mirabolantes e mais eficientes da face da terra. Então, na minha opinião, esse camarada aí, ele tá com a noção de plano de cultivo bem desenhada na cabeça dele. Ele já sabe o que é um compartimento de vega e já tem noção que é um compartimento que eu preciso de um espaço menor. E aí, olha lá, e aí, analisando esse plano de cultivo, vamos dizer assim, né? Ele já entendeu que a vega precisa de um espaço menor. Perfeito, né? E ele também entendeu que a flora precisa de um espaço maior. Outro quesito que eu acho importante, ele botou a vega embaixo.
Se ele botou a vega embaixo, a possibilidade de vazamento de luz para cima é menor. Baixo. Entendeu? Então não vai vazar a luz para cima para acordar a flora. Meu ponto de atenção para ele é, irmão, veda bem essa flora, mas veda as portas, não deixa passar nada e trabalha bem legal nessa flora na troca de ar para manter um fluxo. Ele ainda fez 2 espacinhos aqui de secagem, já preparando de secagem. Esse aqui eu não enxergo o que tá escrito aqui, ó. Consegue ver? Não consigo ver. Talvez seja para clone, né? Alguma coisa talvez assim. Eu montaria uma clonadora ou uma germinadora aí, pô. Ô, Tico, mas você vê que esse jardineiro aqui, o Coelho Assis, não partiu do nada. Não é que ele olhou e falou, deixa eu ver, eu acho que aqui vai ficar bom, eu acho que aqui vai ficar bom. Ele foi lá num conceito básico e entendeu que diferentes, com 4 espaços ele faz um ciclo perpétuo aí. Agora é equalizar cada uma desses módulos, né, que você está preparando ali. Então, o armário ali é top nesse sentido, porque já tem essas divisões de 4 partes, né? Agora, já tá rodando. Já meteu marcha. Eu ia falar que tinha que instalar coisa, já instalou, Tico. Isso aqui, com certeza, já tem algum conhecimento. Meteu marcha ali, exaustão. E, você vê tudo simples, cara. Sim. É um cooler de computador, né? Aqui embaixo ele fez também. O principal, Tico, nessas grobiars, na minha visão, é o espaço de flora tá bem vedado. O de vega pode deixar a porta aberta, pode deixar o vento ali com só o ventilador, mas a flora é o maior conceito que você tem que garantir escuro por 12 horas. Não é fácil isso, né? E ao mesmo tempo tem uma circulação ali dentro. Exato, e pode ver, ele botou a girar e botou e meteu marcha. E já colocou uma telinha scrog, tá vendo? O brasileiro sabe fazer. Olha, tá bonitinho. Que tem, do jeito que é e com qualidade. Essa grobiarra que ele tá fazendo aí é uma grobiarra, já deu um upgradezinho na lâmpada, já colocou ali as meninas. Olha que delícia que tá. Vai trabalhar com elas bem baixinha. Rapaz, tá bem delineado. Hein? Vou propor um desafio para ele. Né, que é o seguinte, mano, faz esse ciclo com esses refletor lateral aí que você botou, né? Esse material aí para refletir luz que você colocou. Faz um outro ciclo só com branco. E aí conta para nós qual foi a diferença. Pra gente poder fazer essa avaliação e você sentir na pele essa emoção. Boa! Que legal, E dá para ver aqui o espacinho que ele vai dedicar para secagem. Aqui também, se você conseguir colocar um cooler de computador como exaustão, aqui também é bom, né, para não acumular umidade ali. Como o espaço é reduzido, muito pequeno, muito provavelmente as plantinhas vão ficar muito uma em cima da outra na hora da secagem aqui, né? Então corre o risco ali de um emboloramento, de um mofo, né? Então mete marcha. Esse espacinho pequenininho aqui para clonagem, né, cara? É top demais, dá para desenvolver numa boa. Mas olha aqui, galera, fala a verdade, de um armário. Sim. Um armário aqui, Tico, ele tem um compartimento de ciclo perpétuo, cara, muito legal, né? Ele tá girando num armário, entendeu? Girando num armário é o nome desse post para mim. Por quê, né? Ele vai ter algumas dificuldades pelo espaço, a flora, ele vai ter que fazer uma flora bem rebaixada para garantir que não vai bater lá em cima, mas é super possível porque ele já pensou nisso e falou, vou meter aquela scrog ali, Olha lá. Pronto. Cara, ele tá girando bem. Ele tá girando bem, tá de parabéns, tá maluco. Tá bonitinho aqui, né? E outra, né, galera? Aqui você repara que, assim, quando você trabalha com espaço de altura reduzido, essa é a melhor técnica. É o tapetinho da rede scrog ali. Mesmo que você não use a rede, você pode trabalhar com amarração, com o mesmo intuito de manter essa altura ali nivelada. Essa planta não vai crescer para chegar na altura do LED, né? E ele vai flipar isso aqui conforme fechou o espaço, né, Tico? Fechou o espaço, não tem mais para onde crescer lateralmente, pronto. Já tá pronto para flipar e ela meter marcha, né? Exato, e com essa scrog, tá? Com essa scrog, ele já vai conseguir, né, fazer com que os buds encaixem ali, plim, 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 encaixou, vai crescer para cima só o bud, entendeu? Vai ficar tudo certinho, vai ficar coisa linda de Deus, muito da hora, mano, muito da hora. Parabéns, hein? Tá, e o aspecto da planta tá lindo, né? Então provavelmente tá tendo uma boa circulação de ar, ele tá conseguindo alimentar a planta de forma adequada, né? Então tudo é aspecto, você vai olhar para tua planta, vai olhar a folhagem, vai ver a estrutura e vai ver, ela tá bem ou não, e aí você vai investigando. Parabéns, 5 estrelas
plantas garantido aqui, ó. E o salve, tamo junto. Vamos pro cultivando aqui, então ele fala, ó, fala galera, autista cultivador, solo orgânico, nutrição com adição mineral, tá no orgânico mineral, mais um aí que tá fazendo essa migração, né? Solo composto por serrapilheira, coletado, adicionado alguns aeradores ao solo, né, para deixar bem fofinho para a raiz se expandir. Tudo muito simples, porém com muita dedicação. Tico, aqui faz toda a diferença, né, cara? Tá sensacional. Olha que legal, pode falar. Ele fala, sou fã do canal demais, forte abraço ao grande Tiagão. É só uma planta. Quero mandar um abraço pra esse mano aí e dizer o seguinte, cara, que legal e bonito, né? Isso aqui é um exemplo, galera, do próprio paciente. Aí, ó, grande cultivando cultivando prensado. O próprio paciente, né, produzindo a sua medicina, fazendo disso também parte do seu tratamento, né? Entendendo isso como uma terapia, colocando isso, né, dentro da sua rotina. Cara, isso é bonito demais, né? É muito bom ver nós, pacientes, né, fazendo o nosso cultivo como forma de terapia para poder estar acessibilizando o nosso remédio. Olha que poderoso que é isso, cara. Top, então, cara, parabéns mesmo pelo exemplo, parabéns por tudo, brother. E olha o que ele tá chegando de resultado, né? Um resultado muito bacana. Deixa eu ver aqui que tem. Não fala as genéticas, mas aqui a única equalização que eu faria num próximo ciclo, porque aqui você vê, né? Ele tá usando o mesmo espaço para plantas, tanto em alto grau de floração, quanto as que estão em vega. Eu não sei se são automáticas também, né? E ele tá levando no mesmo grow. Mas aqui, Tico, num próximo, só como ajuste fino, equalizar o crescimento dessas plantas. Você vê que tem uma aqui desgarrada, né? Que subiu bastante. E isso faz com que a luz fique muito distante das demais, né? Dessas daqui que estão para cá. Então, equalizar sempre o que a gente fala, copa das plantas, seja numa amarração, seja você colocar um calço nas menores para subir, seja aquela técnica que a gente viu que está usando com a cabocla, nossa aluna, de você ir cortando as plantas desde a base, mas é só para você ter um melhor custo-benefício em relação à luz, né, Tico? Exato, esse aproveitamento luminoso, né? Você vai poder trabalhar com o seu DLI aumentado, porque você vai poder diminuir a altura do seu painel da copa das plantas, aumentando a incidência de PPFD ao longo do tempo que essa luz está ligada. Ou seja, você está, né, de fato efetivando uma grande melhoria no seu cultivo só baixando o painel, mas para isso você tem que equalizar o tamanho das plantas, trabalhar bem na régua ali, mas cara, tá metendo marcha, tá fazendo, continua. Tá vindo forte, né? E aqui a gente vê o aspecto da planta, você fala, nossa, mas quanta folha amarela, será que ela não tá com fome? Será que não é um problema aí? Galera, vamos pensar que o que a gente quer é as cores do outono no final do processo, Tico. Ou seja, exato, a planta já tá lá na 6ª, 7ª semana de flora, com certeza ela tá indo pro final do seu processo, se não é que já tá indo pro final total, dependendo da genética. E aí é normalíssimo começar um amarelamento de folhagem, né? Ela começar a se autoconsumir ali. E o que importa é isso aqui, ó. Essas granadonas muito bem, com cores vivas, né? Bem definida ali. E você vê, ó, as que estão em vega ainda, que não estão no final do processo, bem verdinha ainda. Então a alimentação tá ok, né, cara? Exatamente, a planta ela tem que chegar na senescência dela, né? E chegar na senescência significa ela consumir tudo que ela tinha de possibilidade para fazer flores lindas, né? Para fazer flores com bastante resina, que é o acesso do remédio que a gente precisa, né? Então isso que é importante, né? Não esconder que a resina é o remédio. A flor tá ali como um repositório, né, de remédio. E você vê que cada genética, quando você leva mais de uma no mesmo espaço, é normal também, Tico, uma se alimentarem mais que as outras. Você vê o aspecto dessa daqui, por exemplo, também tá no final de processo, só que você vê pouca folha amarela, né? Então, é isso, algumas vão se alimentar mais, né? Mas ó, a estrutura da inflorescência tá muito bonita, né, cara? Bastante resina. Então, baita trabalho, Tico. Só ajustezinho mesmo de altura no próximo para ele ter uma equalização aqui de colheita, né? É um ajuste que, se ele já tá tirando bem assim, imagina com os ajustes, entendeu? É o potencial de evolução com pequenos ajustes, quando você já tá nesse nível dessa forma, é muito grande. E ó, ele tem que sair do ponto A pro ponto B daquele jeito, tá? Muito legal, hein? Pô, parabéns aí, mais um jardinzinho chegando ao final, né? E ao mesmo tempo tendo planta para continuar o processo, muito bacana. Ó ele aqui de novo. Ó, e aquela dica, né? Você que é do orgânico, galera, sem dó, vem sem pestanejar, vem de suruma,
tem conteúdo aqui no canal, montando um reaproveitamento do substrato também. Tico, sabe quanto tempo faz que eu não compro Carolina e essas paradas todas, cara? Não lembro mais. Eu não lembro mais quando foi a última vez, nem sei quanto que tá a saca de Carolina, porque eu só vou na reutilização. Aqui é cultivador de baixo custo, cara. É isso, mas é isso, né? O Projeto Suruma é para acessibilizar isso, cara. E é importantíssimo a galera entender que é possível sim, sem nem medir EC, nem pH, né? Então, é um método, não é o único, não é o certo, né? Porque no fio que a gente quer isso aí, ó. A gente quer planta. Comprar, guardar, transportar, importar não é mais crime no Brasil, ou seja, o usuário não pode dinheiro com adubo de informação, trazendo as notícias da fase de floração, metendo uma chamil, fazendo a revolução, substrato é bem tratado e fertilizar a missão, se ajuda pra dar um balão, papo reto avançado não é fake não. Pirata Mambembe, Natural TV Marchando e Aganzar, aplicativos, planta vida e bolos planos. Indicação ativa, feminina, sem simila, com respaldo da Anvisa, legaliza nossa trilha atrás do Bom, pode crer da medicina que consagra e tempera os terpenos dessa rima. Mamona na esquina, mamona na barzinha, Pode ser com as nossas vidas. mamona Na cabeça da galera. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Legalize e vem, legalize e vem, legalize e vem, legalize e vem, legalize e vem. Só jardineiros conhecem a planta, só verdadeiros estão na missão. Força demais que carrega a responsa, liberta a planta da proibição. Comunidade segue se formando, essa raiz tem nome natural. Mystic ganja pra todo o universo, anunciando a marcha final. Legalize e vem, legalize e vem, legalize e vem. Dicas de outdoor, vai com churu, iluminação, vem de Ganzar. Que solo eu uso, Rafa Suru. Tem consultoria, então chama no VAR. A rede dos growers, Ganzar PP. E no low stress, liga o Pedrão. Alporquia, o Thiago Reis. Hidroponia e extração. Na dúvida sempre questione. Te acalma que a doutora manda a resposta. Ainda está preocupado, então programou todo o aprendizado. Tipo, já disse anota que a alma de hoje tá valendo nota. Não sabe o que vai chepar. Vai estudar, legalize e vem, legalize e vem, legalize e vem. O medo é esse de uma planta. Vai ver que é só porque não conhece mesmo, né? Mas daí se não conhece, não fala nada, pô, só ouve. Vem. Método de tratamento alternativo, terapêutico só um momento. Umas gotas do óleo pra acalmar, um peguinha pra transcender, desopilar. Com tanta informação disponível, o que é que tá faltando para regulamentar? Mudar a sabedoria ancestral fica em perigo. Imagine a caminhada até legalizar, mas não aguento mais. Por isso eu busco os aliados da agricultura, da paz sagaz. Ter contato com a planta todo dia auxilia a busca do pão nosso de cada dia mais. Então plante, colha, perpetue a filosofia, gere a vida, observe a resina. O cheiro que acende a esperança vem do gosto que promove a mudança para mais além. Concreta, alerta, desperta e despreza aquele agente que atrasa e lesa. Desinformação não tem mais vez. Nossa alma é o argumento contra a estupidez. Bora comunidade Grower Maker, é nós que legaliza. Só vem, marcha. Plante, colha, 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 perpetue a filosofia, gere a vida, observe a resina, o cheiro que acende a esperança vem do gosto que promove a mudança para mais além. Concreta, alerta, desperta e despreza aquele agente que atrapalha e lesa. Desinformação não tem mais vez. Nossa alma é o argumento contra a estupidez. Legalize já. Rastafari, Selassie, 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 Selassie.